A ideia do esoterismo ocupa um lugar muito importante no ensinamento cristão e no Novo Testamento, se os compreendemos corretamente. Mas, para compreender tanto um quanto o outro, é necessário, antes de tudo, separar rigorosamente o que se relaciona com o esoterismo, ou mais exatamente aquilo em que a ideia esotérica ocupa o lugar principal, e o que não se relaciona com ele, isto é, que não resulta da ideia esotérica. No Novo Testamento, a ideia esotérica ocupa o lugar principal nos 4 evangelhos. Podemos dizer o mesmo do Apocalipse de São João, mas, com exceção de algumas passagens, as ideias esotéricas no Apocalipse estão ainda mais cifradas do que nos evangelhos, e nas suas partes cifradas, elas não entram no estudo que se segue. Os Atos e as Epístolas são obras de um peso específico, muito diferente dos 4 evangelhos. Neles encontramos ideias esotéricas. Estas, porém, não ocupam ali um lugar predominante, e eles podem existir sem essas ideias. Os 4 evangélicos são escritos para uns poucos, muito poucos, para os alunos das escolas esotéricas. Por mais inteligente e educado que um homem possa ser, no sentido ordinário, ele não compreenderá os evangelhos sem indicações especiais e sem um conhecimento esotérico especial. Ao mesmo tempo, é necessário observar que os 4 evangelhos são a única fonte a partir da qual sabemos de Cristo e de seu ensinamento. Os Atos e as Epístolas dos Apóstolos acrescentam alguns aspectos essenciais, mas também introduzem muita coisa que não existe nos Evangelhos e que contradiz os Evangelhos. De forma alguma, seria possível reconstruir a partir das Epístolas a personalidade de Cristo, o drama do Evangelho ou a essência do ensinamento deste. As Epístolas dos Apóstolos, e especialmente as dos apóstolos Paulo, são a edificação da Igreja. Elas constituem a adaptação das ideias dos evangelhos, sua materialização, sua aplicação à vida, muito frequentemente uma aplicação que se opõe à ideia esotérica. A adição dos Atos e das Epístolas aos 4 evangelhos no Novo Testamento tem um significado duplo. Primeiramente, do ponto de vista da Igreja, torna possível à Igreja, que na verdade se origina das Epístolas, estabelecer conexão com os Evangelhos e com o drama de Cristo. E em segundo lugar, do ponto de vista do esoterismo, possibilita a alguns homens que começam com o cristianismo da Igreja, mas não são capazes de compreender a ideia esotérica, entrar em comunhão com a fonte original e talvez conseguir encontrar a verdade oculta. Historicamente, o papel principal na formação do cristianismo não foi desempenhado pelo ensinamento de Cristo, mas pelo de Paulo. O cristianismo da Igreja, desde o seu começo, contradisse em muitos aspectos as ideias do próprio Cristo. Posteriormente, a divergência tornou-se ainda mais ampla. Não é de nenhum modo uma ideia nova que, se Cristo nascesse mais tarde na Terra, não só poderia ser o chefe da Igreja cristã, mas provavelmente não seria sequer capaz de pertencer a ela. E nos períodos mais brilhantes de força e poder da Igreja, teria sido com certeza declarado herege e queimado na fogueira. Mesmo em nosso tempo mais esclarecido, em que as igrejas cristãs, se não perderam seus aspectos anticristãos, começaram por todos os meios a dissimulá-los, talvez Cristo só tivesse podido viver sem sofrer as perseguições dos escribas e fariseus em alguma ermida russa. Desse modo, o Novo Testamento, assim como o ensinamento cristão, não podem ser considerados como um todo. Devemos nos lembrar de que os cultos ulteriores desviaram-se nitidamente do ensinamento fundamental do próprio Cristo,
que, em primeiro lugar, nunca foi um culto. Além disso, não é possível, de modo algum, falar de países cristãos, nações cristãs, cultura cristã. Na realidade, todos esses conceitos têm apenas um significado histórico-geográfico. Com base nas proposições acima, ao falar do Novo Testamento, terei em vista, a partir de agora, apenas os 4 evangelhos, e em 2 ou 3 ocasiões o Apocalipse. E ao falar do cristianismo ou do ensinamento cristão ou evangelho, visarei somente o ensinamento contido nos 4 evangelhos. Quaisquer acréscimos posteriores, baseados nas epístolas dos apóstolos, em decisão dos concílios, em obras dos padres da Igreja, em visões de místicos ou em ideias reformadoras, não estão incluídos nos limites do meu estudo. O Novo Testamento é um livro muito estranho. Está escrito para aqueles que já têm um certo grau de compreensão, para aqueles que possuem uma chave. É um maior engano pensar que o Novo Testamento é um livro simples e que é inteligível para os homens simples e humildes. É impossível lê-lo facilmente, assim como é impossível ler facilmente um livro de matemática, cheio de fórmulas, expressões próprias, referências claras e subentendidas à literatura matemática. Alusões a diferentes teorias conhecidas apenas dos iniciados e etc. Ao mesmo tempo, há, no Novo Testamento, certo número de passagens que podem ser compreendidas emocionalmente, isto é, que podem produzir uma certa impressão emocional, diferente para cada pessoa, ou até para o mesmo homem em diferentes momentos de sua vida. Mas é sem dúvida errado pensar que essas impressões emocionais esgotam todo o conteúdo dos evangelhos. Cada frase, cada palavra contém ideias ocultas e só quando começamos a descobri-las é que o poder desse livro e sua influência sobre as pessoas, que perdura há 2000 anos, se tornam claros. É notável que cada homem se revela por sua atitude para com o Novo Testamento, pela maneira como lê, pelo que compreende dele, pelo que deduz dele. O Novo Testamento é um exame geral para toda a humanidade. Nos países cultos de nossos dias, todas as pessoas ouviram falar do Novo Testamento. Para isso, não é necessário ser oficialmente um cristão. Um certo conhecimento do Novo Testamento e do cristianismo fazem parte da educação geral. E cada homem, pela maneira como lê o Novo Testamento, pelo que extrai dele, pelo que deixa de extrair, pelo fato de não o ler, mostra seu nível de desenvolvimento e seu estado interior. Em cada um dos 4 evangelhos há muitas coisas pensadas conscientemente e baseadas em grande conhecimento e profunda compreensão da alma. Certas passagens estão escritas com a previsão definida de que um homem deve compreendê-las de uma maneira, outro de outra, e um terceiro de um terceiro modo, e de que esses homens nunca devem poder chegar a um acordo quanto à interpretação e compreensão do que leram, e de que, ao mesmo tempo, todos eles estariam igualmente errados e o verdadeiro significado consiste em alguma coisa que nunca sequer ocorreria a eles por si mesmos. Uma simples análise literária do estilo e conteúdo dos 4 evangelhos mostra o imenso poder dessas narrativas. Elas foram escritas conscientemente para um propósito definido por homens que sabiam mais do que escreviam. Os evangelhos nos falam, de maneira direta e exata, da existência do pensamento esotérico, e eles próprios são uma das principais evidências literárias da existência desse pensamento. Que significado e que objetivo
pode ter tal livro se admitimos que foi escrito conscientemente. Provavelmente não apenas um, mas muitos objetivos. Mas antes de tudo, indiscutivelmente, o objetivo de mostrar aos homens que só há um caminho para o conhecimento oculto, se eles quiserem e forem capazes de segui-lo. Para ser mais exato, esse objetivo poderia ser mostrar o caminho àqueles que podem segui-lo, e mostrando o caminho, fazer uma seleção daqueles que estão preparados para segui-lo, dividir as pessoas em adequadas e não adequadas, desse ponto de vista. O ensinamento cristão é uma religião muito dura, infinitamente distante do cristianismo sentimental criado pelos pregadores modernos. Através de todo o ensinamento, no seu verdadeiro significado, corre a ideia de que o reino do céu, seja o que for que essas palavras possam significar, pertence aos eleitos, de que estreita é a porta e estreito o caminho, e de que só poucos podem atravessá-lo, e desse modo alcançar a salvação, e de que aqueles que não entrarem são somente palha que será queimada. E agora também o machado está colocado até a raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produza bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Aquele cuja pá em sua mão limpará inteiramente sua eira e recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mateus 3, 10, 12. A ideia da exclusividade e dificuldade da salvação está tão definida e tão frequentemente enfatizada nos evangelhos que todas as mentiras e hipocrisias do cristianismo moderno são realmente necessárias a fim de esquecê-la e de atribuir a Cristo a ideia sentimental da salvação geral. Essas ideias estão tão longe do cristianismo verdadeiro como o papel de reformador social, que algumas vezes também é atribuído a Cristo, está longe de Cristo. Ainda mais longe do cristianismo está, evidentemente, a religião do inferno e do pecado, adotada por seguidores limitados de uma espécie particular que apareceram de tempos em tempos em todos os ramos do cristianismo, mas principalmente no protestantismo. Quando falamos de Novo Testamento, precisamos antes de mais nada estabelecer, ainda que somente de maneira aproximada, nossos pontos de vista em relação às versões do texto existentes e à história dos evangelhos. Não há qualquer fundamento para supor que os evangelhos tenham sido escritos pelas pessoas às quais foram atribuídos, isto é, pelos discípulos imediatos de Jesus. É muito mais plausível supor que os 4 evangelhos tiveram uma história muito diferente e foram escritos muito depois do que admitem as explicações da Igreja oficial. É muito provável que os evangelhos tenham aparecido como resultado do trabalho conjunto de muitas pessoas, que talvez tenham reunido manuscritos que circulavam entre os seguidores dos apóstolos e continham relatos de acontecimentos miraculosos ocorridos na Judeia. Mas, ao mesmo tempo, há muita razão para pensarmos que essas coletâneas de manuscritos tenham sido edificadas por homens que tinham em vista um objetivo perfeitamente definido e que previram a enorme difusão e importância que o Novo Testamento alcançaria. Os evangelhos diferem bastante uns dos outros. O primeiro, isto é, o Evangelho segundo São Mateus, pode ser considerado o principal. Supõe-se que tenha sido escrito originalmente em aramaico, isto é, na língua que se supõe que Cristo falava e que foi traduzido para o grego no fim do 1º século, embora haja também outras hipóteses, por exemplo, a de que Cristo pregou em grego, porque essa língua era falada na Judéia
tanto quanto o aramaico. Os evangelhos, segundo São Marcos e São Lucas, foram compilados do mesmo material que serviu ao evangelho atribuído a São Mateus. Há uma grande probabilidade nas afirmações de Renan de que ambos os evangelhos tenham sido escritos em grego. O Evangelho segundo São João, escrito mais tarde, é de uma espécie inteiramente diferente. Ele também foi escrito em grego e provavelmente por um grego, seguramente não por um judeu. Uma pequena característica indica isso, em todos os casos em que, nos outros evangelhos, se diz o povo, no Evangelho segundo São João, se diz os judeus. Ou, por exemplo, na explicação seguinte que não poderia, em nenhuma circunstância, ter sido dada por um judeu. Então, pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho, com essências aromáticas, como era costume dos judeus sepultarem. João 19:40. O Evangelho segundo São João é uma obra literária excepcionalíssima. Está escrito com extraordinária vibração emocional e pode produzir uma impressão inteiramente indestrutível num homem que esteja num estado emocional superior. Não é possível ler intelectualmente o Evangelho segundo São João. Há também muito de elemento emocional nos outros evangelhos, mas é possível compreendê-los com a mente. O Evangelho segundo São João não pode, de maneira alguma, ser compreendido com a mente. Sentimos nele um arrebatamento emocional ao nível do êxtase. Nesse estado de arrebatamento, um homem fala ou escreve rapidamente certas palavras ou frases cheias de profunda significação para ele e para as pessoas no mesmo estado que ele, mas inteiramente destituídos de qualquer sentido para aqueles que ouvem com ouvidos comuns e pensam com a mente habitual. É difícil fazer tal experiência, mas se acontecer que alguém leia o Evangelho segundo São João num estado emocional superior, compreenderá o que está dito ali e perceberá que se trata de uma obra inteiramente excepcional, que não pode ser medida pelos padrões habituais ou julgada no nível dos livros escritos intelectualmente, que podem ser lidos e compreendidos através do intelecto. O texto de todos os 4 evangelhos, em linguagem moderna, está bastante deturpado, porém menos do que se poderia esperar. Ele foi, sem dúvida, adulterado na transcrição dos primeiros séculos e mais tarde, na nossa época, na tradução. O texto autêntico original não foi preservado, mas se compararmos as traduções atuais com os textos mais antigos que existem, o grego, o latino e o da Igreja Eslava, notaremos uma diferença de caráter muito definido. As alterações e distorções são todas semelhantes entre si. A natureza psicológica é sempre idêntica, isto é, em todos os casos em que notamos uma alteração, podemos verificar que o tradutor ou copista não compreendeu o texto. Alguma coisa era extremamente difícil, extremamente abstrata para ele. Por isso, ele fazia uma leve correção, acrescentando uma pequena palavra, dando desse modo ao texto em questão um significado claro e lógico, no nível da sua própria compreensão. Esse fato não dá margem à menor dúvida e pode ser constatado nas traduções posteriores. Os mais antigos textos conhecidos, isto é, o grego e as primeiras traduções latinas, são muito mais abstratas do que as traduções posteriores. Nos textos primitivos, encontra-se muita coisa sob a forma de ideia abstrata, que nas traduções posteriores se tornou imagem concreta, figura concreta. A mais interessante transformação dessa espécie ocorreu com o diabo. Em muitas passagens dos evangelhos,
nas quais estamos acostumados a encontrá-lo, ele está totalmente ausente nos textos primitivos. No Padre Nosso, por exemplo, que penetrou profundamente no pensamento habitual do homem comum, as palavras livrai-nos do mal, nas traduções inglesa e alemã, correspondem aos textos grego e latino, mas no da Igreja, eslava e no russo, está livrai-nos do maligno. De modo geral, a mitologia de todo o Evangelho foi largamente alterada. O diabo, isto é, o caluniador ou tentador, era no texto original simplesmente um nome ou descrição que poderia ser aplicado a qualquer caluniador ou tentador. E podemos supor que esses nomes eram usados com frequência para designar o mundo visível, enganoso, ilusório, fenomênico, maia. Mas estamos demasiadamente subordinados à influência da demonologia medieval. E é difícil para nós compreender que, no Novo Testamento, não há nenhuma ideia geral do diabo. A ideia do mal, a ideia da tentação, a ideia dos demônios, do espírito impuro, a ideia do príncipe dos demônios, a Satã, que tentou Jesus. Mas todas essas ideias estão separadas e são distintas uma das outras, sempre alegóricas e muito distantes da concepção medieval do diabo. No 4º capítulo do Evangelho segundo São Mateus, na cena da tentação, no deserto, Cristo diz ao diabo: "Vem atrás de mim", e segundo o texto da Igreja Eslava, "Segue-me". Mas nos textos russo, inglês, francês e italiano, está traduzido: "Vai-te daqui, Satanás". No 9º versículo depois deste, Mateus 4,19, Cristo diz quase as mesmas palavras aos pescadores que encontrou no lago, arremessando suas redes: "Vinde atrás de mim", ou "Segui-me". Essa semelhança na maneira de se dirigir ao diabo, que tentou Jesus, e aos pescadores que Jesus tomou como discípulos e a quem prometeu transformar em pescadores de homens, deve ter um significado preciso. Mas ao tradutor, isso pareceu de certo um absurdo, porque Cristo desejaria que o diabo o seguisse. O resultado foi a famosa frase: "Vai-te daqui, Satanás". Satanás representava, neste caso, simplesmente um mundo visível, fenomênico, que não pode ir-se daqui de modo algum, mas deve apenas servir ao mundo interior, segui-lo, ir atrás dele. Como um exemplo, a mais de distorção do texto do Evangelho, podemos tomar as palavras bem conhecidas sobre o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O fato é que a qualificação do pão de cada dia não existe absolutamente nos textos grego e latino. O texto latino diz: "Panem nostrum super substantialem da nobis hodie". A palavra grega, traduzida pela latina super substantialis, de acordo com a explicação de Orígenes, não existia na língua grega e foi inventada especialmente para a tradução do termo aramaico correspondente. Mas o texto aramaico do Evangelho segundo São Mateus, se algum dia existiu, não foi preservado, e é impossível estabelecer que a palavra foi traduzida pela palavra supersubstantialis. Seja como for, essa palavra não era necessário, nem de cada dia, uma vez que supersubstantialis significa superexistente, supersubstancial, uma ideia com certeza muito distante de necessário de cada dia. Por outro lado, como podemos saber o que a palavra eslava significava quando foi criada? Muito provavelmente essa palavra não existia no búlgaro antigo, assim como a palavra não existia em grego. Seu significado
podia ter mudado posteriormente e entrado na linguagem falada, com um sentido completamente diferente. No começo, podia ter significado supersubstancial e mais tarde se tornou necessário à vida. A possibilidade de se traduzir como necessário ou de cada dia explica-se também por um jogo de palavras. Há uma tentativa de explicar a palavra como derivada não de ser, mas de ir. Neste caso, significará vindouro. Essa tradução é adotada nas traduções recentemente revistas do Novo Testamento, mas contradiz a primeira tradução latina, na qual encontramos a palavra supersubstantialis, superexistente, para cujo uso havia evidentemente alguma razão. A distorção do sentido na tradução, resultante do fato de o tradutor ter deixado de compreender o profundo significado abstrato daquela passagem, é especialmente evidente numa alteração de sentido muito característica na tradução francesa de uma passagem da Epístola aos Efésios, para que, arraigados e fundados no amor, possais compreender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a profundidade e a altura. Efésios 13:18. Essas estranhas palavras de origem indubitavelmente esotérica, que falam do conhecimento de dimensões do espaço, não foram certamente compreendidas pelo tradutor, e na tradução francesa, ele inseriu a palavrinha em que deu o significado, para que, arraigados e fundados no amor, possais compreender com todos os santos qual é a sua largura e o comprimento, e a profundidade e a altura. Os exemplos acima demonstram o caráter das distorções dos textos do Evangelho nas traduções, mas de modo geral, elas são muito importantes. A ideia que algumas vezes é encontrada nos ensinamentos ocultos modernos, de que o texto existente dos Evangelhos não é completo e de que existe ou existiu outro texto completo, não tem de fato fundamento e não será tomada no que se segue.